Graça e paz, meus amados irmãos. É um privilégio participar dessa conferência missionária com os queridos irmãos e compartilhar a palavra de Deus com vocês. O mês de agosto é um mês pertinente para refletirmos sobre a identidade da igreja como um agente ou o agente da obra missionária, porque nesse mês de agosto nós celebramos na Igreja Presbiteriana do Brasil o mês de missões. E é justo fazer isso lembrando e homenageando o nosso pioneiro Ashbel Green Simonton, que saindo da sua terra e da sua parentela, à semelhança de Abraão, veio se estabelecer no Brasil e num período relativamente curto de vida aprove ao Senhor abençoar o seu ministério de tal maneira que a nossa igreja foi fundada e com ela uma tradição forte de evangelização e de trabalho missionário nos rincões deste nosso país. Pessoalmente, eu acho que a Igreja Presbiteriana do Brasil demorou um pouco para projetar essa visão e esse desempenho missionários para o campo transcultural. Mas com alegria nós dizemos que hoje o quadro é bem diferente e a nossa igreja hoje tem uma participação missionária nas múltiplas esferas. Nós estamos plantando igrejas e pregando o evangelho tanto do outro lado da rua quanto do outro lado do mundo, e isso é maravilhoso. E nós louvamos ao Senhor por isso. O meu tema de hoje à noite é uma igreja missionária. E o que caracteriza uma igreja missionária? Nós poderíamos certamente olhar para a história de missões e iríamos ali ver e encontrar exemplos e mais exemplos de igrejas que manifestaram tanto uma identidade missionária forte quanto um desempenho extraordinário na proclamação do Evangelho. Mas acredito que o nosso paradigma maior se encontra nas Escrituras. E, portanto, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite com base no exemplo da Igreja de Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta pelo menos duas igrejas do primeiro século que foram pujantes no seu embate missionário. A igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém é a igreja mãe, é a igreja dos apóstolos, uma igreja que sofreu tremenda perseguição por parte do seu próprio povo, o povo judeu. Houve baixas muito significativas na igreja de Jerusalém. Nós podemos mencionar a morte do apóstolo Tiago, podemos mencionar a morte do diácono Estevão e podemos mencionar a tentativa de, podemos dizer assim também, de morte de Pedro e João quando foram lançados
na prisão e foram libertos de forma sobrenatural e maravilhosa por parte do nosso Senhor. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 23. Essa perícope ou essa sessão ocorre imediatamente após a prisão de Pedro e João, quando efetuaram a cura daquele coxo na porta do templo, e por isso foram presos por causa daquela cura, foram presos pelo Sinédrio, que era uma espécie de tribunal do povo judeu. E o texto então de Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, nele nós encontramos Lucas narrando o que sucedeu após Pedro e João saírem da prisão. E o texto diz assim: uma vez soltos, e naturalmente Pedro e João soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse texto, meus amados irmãos, revela um estado espiritual em que se encontrava a igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém. Muitas vezes, quando nós falamos de missões, nós nos reportamos apenas à ação direta missionária da igreja, mas muitas vezes nós não olhamos para o estado espiritual da igreja anterior ao engajamento dessa igreja missionária. O que nós encontramos na igreja de Jerusalém é uma igreja absolutamente viva do ponto de vista espiritual. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar e enfatizar com vocês. Igrejas mortas não fazem missões. Igrejas que não estejam sólidas e fortes espiritualmente não fazem missões. Eu costumo dizer sempre, queridos irmãos, que quando a fé do indivíduo mal dá para o gasto, ele não vai ter forças para compartilhar a sua fé com outras pessoas. E Jesus sabia disso. Por isso que a capacitação espiritual em Atos dos Apóstolos precedeu a missão. E eu também gosto de enfatizar o fato de que a unção precede a missão.
nós encontramos aqui uma igreja pós-Pentecostes. No dia de Pentecostes, essa igreja foi fortalecida com a presença, o poder do Espírito Santo. E a partir dessa injeção espiritual, a igreja passou de alguns homens medrosos que se esconderam das autoridades ou fugiram ou tentaram abandonar a proclamação do evangelho para voltar às suas antigas profissões, a pessoas engajadas, a pessoas corajosas, dispostas a pagar o preço para que o evangelho fosse anunciado até mesmo àqueles que perseguiam a igreja. Então, a primeira característica que nós encontramos aqui em relação à igreja de Jerusalém é que havia vitalidade espiritual naquela igreja, e por isso o que se pode e deve esperar de uma igreja que tem vitalidade espiritual é o seu engajamento missionário. É por isso que muitas e muitas vezes na história da igreja, grandes avanços missionários se dão logo após o surgimento de um avivamento espiritual. Nós podemos ver isso nos Estados Unidos, podemos ver na Inglaterra, podemos ver na Morávia, podemos ver mais recentemente na Coreia, quando igrejas locais são restauradas no seu vigor espiritual, quando elas são sacudidas pelo poder e pela presença do Espírito Santo, daí então surge como consequência desse vigor espiritual o engajamento missionário. Portanto, se queremos ver igrejas missionárias, o primeiro passo que temos que fazer é restaurar o vigor espiritual das nossas igrejas, porque igrejas mortas ou igrejas moribundas não evangelizam. Igrejas mortas, igrejas moribundas não têm coragem nem o vigor necessários para pagar o preço da evangelização, do avanço missionário, do envio missionário, do sustento de pessoas, não é? E é por isso que muitas vezes quando um jovem, uma jovem de uma igreja chega para o seu conselho, para o seu pastor, para a sua liderança e diz que tem um chamado missionário, quer ser enviado ou enviado para o campo, muitas vezes uma das principais barreiras diz respeito à falta de recursos. Mas quando a gente vai examinar direito, a igreja tem recurso para outras coisas, mas não tem para o envio. O problema não é o dinheiro, o problema é a visão. E o problema é o vigor espiritual, aquela disposição espiritual colocada em nós pelo Espírito Santo que nos impulsiona a nos engajar na obra missionária. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Certamente os sacerdotes, líderes dos sacerdotes e os anciãos, todo o sinédrio, fizeram muitas ameaças a esses irmãos. Ameaças de morte, inclusive, para que eles se calassem e não pregassem o evangelho. Ao ouvir isso, note no verso 24 que Lucas faz questão de dizer que houve unanimidade no pensamento e no sentimento dos irmãos ali reunidos. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. O reconhecimento da soberania de Deus na obra missionária é uma outra característica de uma igreja missionária. Uma igreja missionária de verdade é aquela que reconhece a soberania de Deus conduzindo o seu povo da forma como Deus deseja para o cumprimento da tarefa missionária.
Deus é soberano e aquelas coisas pelas quais a igreja precise passar para proclamar o evangelho não fogem ao controle desse Deus soberano. Uma igreja missionária é aquela igreja que reconhece a soberania de Deus. Mas preste muita atenção, porque a soberania de Deus tem sido usada, infelizmente, por alguns irmãos, por algumas igrejas, para justamente fazer o contrário e não se engajar em missões. Eu já fui questionado muitas vezes em igrejas por pessoas que dizem assim: se Deus é soberano, então ele vai dar um jeito de salvar as pessoas. Ele vai dar um jeito de salvar o perdido. Ele não tem os eleitos dele, então Deus vai dar um jeito de salvar esses eleitos. Cuidado, porque a igreja de Jerusalém reconhece a soberania de Deus, e isso é um ponto extremamente importante, bíblico, doutrinário, teológico. De fato, nós devemos e precisamos reconhecer a soberania de Deus em eleger pessoas de todas as nações, porque, como já diz um amigo meu, se não houvesse eleição, a salvação seria impossível. Não é? A salvação seria impossível porque o ser humano é incapaz de se salvar a si mesmo, ou até mesmo de responder por si mesmo, responder positivamente à pregação do evangelho. É preciso que Deus soberanamente eleja indivíduos e aplique nesses indivíduos a sua graça restauradora, para que através do Espírito Santo haja regeneração do indivíduo ao ouvir a proclamação do evangelho. Mas note, o que eu quero dizer é isso: o reconhecimento da soberania de Deus, mas também o engajamento, porque a oração que eles fazem ao Deus soberano, veja o verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A invocação da soberania de Deus não nos isenta da necessidade de intrepidez na proclamação da palavra. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos resgatar no nosso meio reformado, é que há necessidade de pregarmos a palavra com intrepidez. Proclamação do evangelho no Novo Testamento é uma coisa objetiva e deliberada. Ela não é passiva. Interessante, há pessoas que pensam assim: o papel da igreja é viver o evangelho, o papel da igreja é testemunhar com sua própria vida. Eu já ouvi pastores dizerem isso: vamos vivendo o evangelho e as pessoas vão olhando para nós e elas vão se converter. Desculpem, mas teologicamente isso não está correto. Está correto o fato de que nós devemos viver o evangelho. Está correto também que as pessoas, ao olharem para a vida da igreja, esse testemunho é uma forma de proclamação. Não tenho dúvida disso. Mas eu pessoalmente não acredito que esteja correto eliminar a proclamação deliberada, objetiva e gratuita por todos os meios de anunciar a palavra a todos os povos. A oração da igreja de Jerusalém não deixa dúvida. Ó Senhor, olha para as ameaças, mas nos conceda intrepidez para anunciarmos a tua palavra. É isso que nós precisamos. Essa oração, nós precisamos cada dia mais fazer essa oração. Deus, as ameaças estão aí, as oposições à proclamação do evangelho estão aí, a igreja vai sempre passar por lutas e por dificuldades,
mas dá-nos intrepidez, para proclamarmos o Evangelho a todos os povos. E mais uma característica, queridos irmãos, eu gostaria de apresentar nesse texto, que muitas vezes é uma característica também negligenciada. Eu já falei brevemente anteriormente sobre isso, mas uma das principais características de uma igreja genuinamente missionária é o vigor da oração. Como eu disse, na história da igreja, muitos e muitos avanços extraordinários do Evangelho se deram após a igreja dobrar os seus joelhos em oração. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos isso. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, estavam em oração. E então o poder do Espírito Santo desceu sobre eles. E a partir dali, houve uma tremenda expansão, não só em Jerusalém, mas também na Samaria. Aí os irmãos se lembram, o Evangelho foi levado para outras regiões mais ao norte, mas também o Evangelho foi para o sul, para o norte da África, quando Deus retira Filipe da Samaria e o envia para o deserto, para uma estrada deserta ao sul de Jerusalém, e lá Filipe evangeliza o eunuco, um africano, e a partir de ali, embora os registros do Novo Testamento não nos digam, a tradição da igreja nos diz que aquele homem foi um tremendo missionário no norte da África, e igrejas e outras igrejas, e muitas igrejas foram plantadas no norte da África. E alguns séculos depois, no norte da África, nós encontramos gente como Agostinho de Hipona, um dos grandes e principais teólogos da história da igreja, um africano que vem como fruto daquele avanço missionário que foi fruto da igreja de Jerusalém. Mas não só a igreja de Jerusalém. Se você pegar o capítulo 13 de Atos, vai encontrar que antes do apóstolo Paulo começar as suas 3 extraordinárias viagens missionárias, ali em Antioquia a igreja estava reunida em oração, e a partir daquele momento de oração o Espírito Santo determina à igreja que separasse a Paulo e Barnabé para a obra que ele havia designado para aqueles queridos irmãos. Uma igreja missionária é uma igreja que ora. Uma igreja missionária é uma igreja que tem vigor na oração, e essa oração é a forma de nós ouvirmos Deus apontando aqueles que são eleitos para fazer a sua obra. Meus amados irmãos, que coisa extraordinária, que bênção Lucas ter registrado por inspiração do Espírito Santo esse momento tremendo de oração da igreja de Jerusalém. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nossa, que coisa tremenda! Você está numa reunião de oração e a presença de Deus se fazer de forma tão extraordinária que o local treme. E as pessoas se enchem do poder do Espírito Santo e aí anunciam com intrepidez a palavra. Nós precisamos ser uma igreja missionária, uma igreja com vigor em oração, uma igreja com intrepidez na proclamação, uma igreja que se submete à soberania de Deus, uma igreja que busca glorificar a Deus, mas busca glorificar a Deus pela obediência, pelo serviço, pelo anúncio do Evangelho
a todos os povos. A minha oração é que neste mês de agosto, que é o mês de missões da nossa igreja, Deus possa promover no nosso meio um verdadeiro avivamento espiritual, como o que ocorreu nos Estados Unidos, que fez com que o jovem Ashbel Green Simonton, cheio de vigor espiritual como fruto daquele avivamento, viesse para o Brasil, encarasse todas as dificuldades, todas as oposições pelas quais ele passou naquele período, sofresse perdas como a morte da esposa, depois ele mesmo veio a sucumbir ante a febre amarela, mas pelo seu exemplo de fidelidade, de intrepidez na proclamação do Evangelho, hoje nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que nós que somos herdeiros dessa rica herança, possamos ter vigor na oração, ter intrepidez na proclamação, nos submetermos à soberana vontade de Deus e assim sermos uma igreja que proclama com fidelidade e fervor o Evangelho, tanto do outro lado da rua como do outro lado do mundo. Sejamos uma igreja firme, sejamos uma igreja vibrante, sejamos uma igreja missionária. Que Deus nos abençoe a todos.